E só como complemento aqui desse debate que se deu ao longo dos últimos dias sobre o Drauzio Varela, sobre o abraço dele numa presa trans que a gente descobriu agora que cometeu um crime hediondo, eu vi muita gente repetindo a frase aqui, o Drauzio Varela dava uma lição de cristianismo, que ele era mais cristão do que muito cristão, que um ateu mostrando que era mais cristão do que os cristãos, mas nessas linhas assim. E essa frase me incomodou bastante, porque ela dá a entender que os ateus, via de regra, são imorais e que a moralidade ela só está presente na religião, e nesse caso em particular no cristianismo. Que você só pode ser moral se você for religioso. Se você não for religioso e você demonstrar um ato de compaixão, de empatia, um ato de bondade, um ato de caridade, então você acaba sendo indiretamente cristão. Essa frase é muito problemática, gente. É muito problemática porque, primeiro, que ela é errônea, ela é completamente errônea, e segundo, porque é um preconceito, na verdade. É basicamente um preconceito e que não é exclusividade dos brasileiros, não é exclusividade sua que falou essa frase, mas é uma mentalidade que é estudada na psicologia, inclusive, de discriminação, de preconceito contra ateus. Então, nesse vídeo eu quero trabalhar um pouco sobre essa questão, né, da moralidade, da religiosidade, do ateísmo e do preconceito. Então, para começar, a primeira coisa tem a ver com a religião. Se a religião nos torna mais morais. Se você só pode ser moral dentro da religião. Se você estiver fora de uma religião, a sua moralidade, o seu comportamento ético é posto em dúvida. A primeira coisa é confundir o efeito com a causa. É pensar que eu acredito em Deus, eu sigo uma religião, eu sigo um livro sagrado com vários preceitos éticos, portanto, eu cumpro esses preceitos. Eu sou moral, eu sou ético. Eu sou uma pessoa boa, vou para o céu. Quando, na verdade, as religiões, e a lei também, não apenas religiões, mas também os códigos penais, os códigos civis, eles reproduzem comportamentos morais pré-existentes. Na verdade, as religiões, elas reproduzem comportamentos que nós humanos já tínhamos antes e que eram considerados como éticos. Então, em algum momento, observando como nós nos comportamos em sociedade, em grupos, algumas pessoas, alguns indivíduos, alguns grupos elaboraram códigos de conduta. Observando interações humanas. Quando você cuida do outro, isso é bom. Quando você maltrata o outro, isso é ruim. Quando você ajuda alguém nesse estado, isso é bom. Quando você prejudica alguém em dificuldade, isso é ruim. Então as pessoas observando esses comportamentos sociais determinam que certos comportamentos são aceitos e outros não. E vão lá e codificam isso em leis. Codificam isso em religiões, em códigos morais transcendentais nesse caso. Então Deus acha que é bom você amar o próximo e Deus acha que é ruim você roubar do outro. Só que esses códigos de conduta já existiam anteriormente. Tem um filósofo, que é o Thomas Hobbes, que dizia, né, ele elabora um cenário hipotético do ser humano vivendo antes da sociedade. Então ele chama isso de estado da natureza, que seria uma guerra de todos contra todos. Quando o ser humano era atomizado, sozinho, sem convívio social e que está em constante perigo. Onde não há moralidade, onde não há lei, onde não há regra. Então, quando esse indivíduo resolve viver em sociedade, passa a viver no estado social, num estado que não é mais natural, ele abandona certos comportamentos que seriam antiéticos. Por exemplo, matar o próximo, por exemplo, maltratar os outros. Para viver em sociedade, ele tem que abrir mão de certos direitos naturais que ele possuía, de fazer o que ele quisesse. Só que o Thomas Hobbes não era um antropólogo. O Thomas Hobbes não tinha as informações que a gente possui hoje sobre povos primitivos, sobre povos pré-históricos. Porque esse estado da natureza jamais existiu. Nós, primatas, uma espécie de primata, jamais vivemos atomizados. Jamais vivemos individualizados desse modo. Sempre vivemos em sociedade. Assim como outros animais também vivem em sociedade. E não é uma guerra de todos contra todos. Possuem códigos de conduta. Não podemos dizer ética porque a ética é algo dos humanos. Nós pensamos, refletimos sobre isso e constatamos o que é bom ou ruim. Você não pode dizer que uma formiga pense assim. Uma formiga só vive em sociedade e tem seus códigos de comportamento instintivos. Mas assim como outros primatas, nós sempre vivemos em sociedade. Então sempre houve certo e errado. Não racionalmente, não conceitualmente, mas sempre houve aquilo que era socialmente aceito e aquilo que era socialmente não aceito. Condenável. A gente não precisa de Deus para agir de maneira ética ou moral. A gente não precisa de religião para agir desse modo. Mas, em algum momento, se constatou que você ter uma noção transcendental contribuía, sim, para a coletividade. E isso faz parte de estudos da ciência da religião.
pessoas, psicólogos, antropólogos que estudam isso e constatam que a religião ela tem um fator pró-social, como eles chamam, que é de contribuir para que as pessoas, ao pensar que estão sendo observadas por uma entidade divina, transcendental, que elas passam a ser mais morais, mais éticas. É algo que reforça o comportamento que a gente já possui, na verdade. E que, em sociedades seculares, isso já não é tão necessário assim como era em sociedades primitivas. Por exemplo, hoje, você sabe que se você cometer um crime, em muitos países pelo menos, em outros não, mas em muitos países você sabe que se você cometer um crime, você vai ser preso e condenado. Então, a certeza da punição, a certeza de que se você cometer um crime você vai ser punido, estimula um comportamento socialmente aceito. Eu não vou roubar porque se roubar eu vou preso. E porque é errado também, mas eu sei que vou ser punido. E é errado justamente porque afeta a vida dos outros. Tudo aqui parte da confiança no outro, parte de como viver em sociedade. Eu vou deixar para vocês linkados aqui alguns artigos que falam sobre isso, que falam sobre a desconfiança que existe em relação a ateus. Fizeram algumas entrevistas com americanos perguntando em quais grupos eles votariam para ser presidente da República nos Estados Unidos. Então, só para você ter uma ideia aqui, 96% dos americanos votariam em um negro para presidente. 95% votaria em uma mulher para presidente. 68% votaria em um gay ou uma lésbica para presidente. 58% dos americanos votariam em um muçulmano. Apenas 54% votaria em um ateu para ser presidente. Para você ver o grau de estigma social que os ateus têm em sociedades que ainda são pautadas em grande parte pela moralidade ou pela mentalidade religiosa. Em alguns países do mundo, por exemplo, ser ateu é um crime, você pode ser morto por ser um ateu. Então, quando você tem essa frase de que o Drauzio Varela agiu de modo mais cristão do que muitos cristãos, ele, um ateu, agindo de modo cristão, parte de uma mentalidade de que se você age de maneira ética, moral, consequentemente você se assemelha ou passa a se assemelhar, passa a subir um pouco nos degraus em torno da ética religiosa que você pratica. Passa a aumentar um pouquinho a confiança que você tem na pessoa. Porque a princípio você desconfia. Quem se mostra como um ateu para você, você, de maneira preconceituosa, mas irracional, não reflexiva, você desconfia daquela pessoa. Você acha que aquela pessoa ali talvez não mereça tanto confiança. E tem um estudo aprofundado sobre isso aqui, que se chama Você acredita em ateus? A desconfiança central no preconceito anti-ateu. Os autores do artigo são Will Gervais, Wasim Sharif e Ara Norenzayan, que eles trabalham com essa questão da desconfiança com os ateus, que sofrem mais preconceito do que gays, mais preconceito do que muçulmanos, mais preconceito do que mulheres ou negros. Justamente por causa da questão da moralidade, de você achar que aquela pessoa ali, pelo fato de não acreditar em Deus ou não seguir sua religião, vai ser menos moral, menos digna de confiança. O que por si só é um absurdo. O que por si só, quando você para pensar, não faz sentido nenhum. Porque, como eu disse, os princípios morais, eles são pré-religiosos. E aqui tem um fator que se autoalimenta, na verdade, né? A gente tem elementos morais que vêm antes da religião, depois a religião e as leis codificam esses comportamentos, nos impõem esses comportamentos, porque você nasce numa sociedade com leis e com religiões, então você acaba sendo obrigado a cumprir esses preceitos, sob o risco de ser punido criminalmente ou ser punido dentro da sua fé, ir para o inferno, por exemplo. E esses códigos, tanto religiosos quanto laicos, quanto seculares, eles reforçam o comportamento moral também. Por exemplo, eu cresci no lar católico, no lar cristão. Muitos desses preceitos, embora eu não siga mais a religião católica, não seja mais cristão, seja um ateu, muitos desses preceitos ainda estão entranhados em mim. Eu não preciso ser cristão para seguir esses preceitos cristãos. Basta racionalmente pensar que eles são mais éticos e justos. Que não faz sentido olho por olho, dente por dente. Que não faz sentido eu agir com violência com quem age com violência comigo. Que isso só reforça um ciclo de agressividade e de destruição. Eu sempre falo da história de Jesus aqui, sempre menciono o cristianismo aqui, porque quando a gente fala de exemplo de comportamento, coisa que os cristãos não seguem, via de regra, em termos de exemplo de comportamento, aquilo que Jesus praticava era altamente altruísta, altamente caridoso e que, de certo modo, é impraticável. Porque exige uma abnegação de si próprio, exige um sacrifício próprio que pouquíssimas pessoas são dispostas a fazer, mesmo cristãos. Pelo menos a boa parte dos cristãos que eu conheço não seguem os preceitos bíblicos evangélicos, não seguem, não respeitam
a mensagem de Jesus. Estão mais dispostos, sim, a agir na base do olho por olho, dente por dente. Ou quando são caridosas, ou quando são abnegadas, são apenas com pessoas que pertencem ao seu grupo religioso. Tratam bem quem é evangélico, tratam bem quem é católico, mas maltratam um muçulmano, maltratam um ateu, maltratam um umbandista, maltratam alguém que é de outra religião. Para o meu grupo, eu protejo, eu sou caridoso, sou bondoso, mas para os outros grupos, eles são um risco, eles são uma ameaça para mim. E isso também está entranhado em nossa mente, está enraizado em nossa mente, e talvez seja um fator evolutivo de espírito grupal, de proteger o meu grupo de ameaças externas. Talvez tenha a ver com isso, mas certamente é um comportamento seletivo. Comportamento ao qual Jesus se opunha. Jesus tinha uma visão universalista. Tanto que ele vai lá e cura o servo de um centurião, tanto que ele prega a parábola do bom samaritano, tanto que ele está disposto a lidar com os excluídos. Aqueles que, na visão tradicional da religião judaica da época, estavam fora das normas morais. Então não deveria surpreender que um ateu ou uma pessoa de outra religião ou de outro grupo haja de maneira ética. Porque esse comportamento é nosso, do ser humano. Não é da religião. Não é porque você é evangélico que você é bom. Não é porque você é cristão que você é bom. Isso tem a ver com a convivência social nossa. É muito antes, é muito anterior à religião. E essa frase que ele é um ateu mais cristão do que os cristãos, ela é preconceituosa, em essência. Ela é ofensiva. Como se a moralidade só residisse no interior do cristianismo. Como se não houvesse moralidade fora disso. E eu sei que tem certas pessoas que pensam assim. Que se você não for religioso, você é imoral. E isso é errado, isso é obviamente errado. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão da moralidade, do ateísmo, do cristianismo, da religião. Se tem algum vínculo entre uma coisa e outra. O que vocês pensam aí? E se você se vê com esse preconceito também, se você for cristão aí, for religioso, se você não se pega nesse preconceito de achar que quem não tem tua religião ou quem é ateu não é digno de confiança, ou é menos digno de confiança do que outras pessoas do seu grupo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.